E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama. E vamos lá, vamos continuar essa nossa playlist de arquitetura em Redis com Python. E agora a gente vai entrar, né, na nossa parte 2 dessa nossa playlist. A gente não está mais interessado em mostrar comandos, né, ou manuseios sobre a biblioteca do Redis com Python. A gente agora vai querer mostrar em primeira mão como que funciona, né, alguns manuseios do Redis em princípios mais arquiteturais, de como que a gente consegue entender performance do nosso projeto, em como que a gente consegue colocar o banco em algumas situações que vai amplificar, né, a nossa aplicação em si. E a gente vai ver isso a partir de agora. Na aula de hoje eu vou apresentar um exemplo bem basiquinho, uma coisa bem simplesinha da gente entender, mas que tem um poder e um diferencial muito interessante. Então, pessoal, se você já está gostando desse conteúdo, dessa playlist, dá o like aqui no vídeo para ajudar a firma, se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdos e dá uma olhada também, né? A gente fala muito sobre arquitetura de software e boas práticas em Python aqui no canal. Fica o convite aqui, né, caso você queira ver mais conteúdos a respeito. Vamos lá. Eu vou abrir aqui, olha, esse Another Redis Desktop Manager, né? E a gente viu como que a gente faz, né, inserção de chaves contendo seus valores. A gente já viu, né, e até fez o projetinho aqui, sobre todos esses manuseios em si. Mas o que acontece? Se a gente for voltar lá na nossa introdução, o Redis ele é um banco de dados que ele é armazenado em memória. Deixa eu mostrar de uma forma mais ilustrativa o que isso quer dizer. Olha, eu estou abrindo aqui as configurações desse PC aqui que eu estou utilizando para gravar o vídeo, e aqui fala um bando de coisa. Mas dá uma notada numa coisa, né? Disk Capacity 256,1 GB, ou seja, isso daqui significa a minha capacidade que eu tenho, por exemplo, de instalar projetos aqui, de instalar coisas, né, de instalar jogos, por exemplo, nesse meu computador. E essa parte aqui, olha, que está falando memory, é exatamente a ideia de memória RAM. É o que me possibilita, enquanto eu estou mexendo aqui nesse meu computador, e abrindo vários projetos e trabalhando com eles. A gente ter projetos abertos, assim, rodando no computador, fica nessa memória RAM aqui. E a gente tem um dilema com o Redis. Os bancos convencionais que a gente utiliza ficam na nossa capacidade de disco, né? É por isso que a gente consegue armazenar vários dados num banco de dados e deixar eles lá. Só que quando a gente vai olhar para, por exemplo, um banco como o Redis, ele fica em memória. E a gente tem pouco espaço para ficar alocando e para ficar brincando, né, com o Redis. Então, o mais interessante seria que a gente não ficasse utilizando tanto esse banco assim em memória. No entanto, existe uma propriedade do Redis muito bacaninha que se chama TTL. E eu quero falar sobre isso daqui, né? Sobre o TTL e como que ele pode nos ajudar. Eu vou subir aqui rapidinho, né? Eu joguei aqui, olha, Redis TTL no Google e ele me apareceu aqui um texto, né, em inglês. Para ficar um pouco melhor e a gente conseguir ter mais acesso, eu coloquei ele aqui, olha, no tradutor. E olha só, time to live é um valor inteiro que especifica o número de segundos até que a chave expire. O Redis pode especificar segundos ou milissegundos para esse valor. Isso daqui, na verdade, significa o seguinte. Eu posso chegar aqui e definir um registro, definir uma chave, né? Em que depois de uma certa quantidade de tempo, em segundos, essa chave ela pode parar de existir. Como se o próprio Redis limpasse, né, esse valor do banco e ele parasse de existir. Então imagina isso, a gente coloca um valor, ele fica lá e depois ele para de existir. Eu quero colocar aqui como exemplo, né? Vou vir aqui, olha, na minha pasta Models, aqui no meu repositório. Eu vou copiar esse insert aqui, olha, que a gente tem. Vou copiar ele.
e vou colocar aqui, ó. Só que eu vou colocar uma ressalva exp. Vou colocar, na verdade, só x, né? Insert com expiração. E vou colocar aqui, olha, expiration. Eu vou colocar só x mesmo, para ficar de acordo com o que o nosso biblioteca de Redis utiliza. E vou colocar aqui como sendo um valor de inteiro. Eu posso chegar aqui, olha, e falar que x, né, essa parte aqui, ó, expiration, é igual a o nosso x. A partir disso, eu vou criar um registro lá no Redis que depois de um certo tempo, ele vai sim acabar sendo destruído. Olha só, eu vou chegar aqui, vou fazer Redis repository, insert x, e vou colocar aqui, olha, chave com expiração. Vai expirar. E eu vou colocar um tempo de expiração de 30 segundinhos aqui, né? Deixa eu tirar esse print, eu não vou querer mais que esse print fique aparecendo. Beleza. Vou chegar aqui, olha, e vou... eu comitei aqui, beleza? Deixa eu rodar aqui, olha, o projetinho, né? Beleza, rodou, não apresentou erros. Só que se eu chegar aqui, olha, e atualizar, ó, chave com EX, vai expirar. E você vai ver que na hora em que eu ficar dando refresh, alguma hora, essa chave vai parar de existir. Olha só. Vamos deixar aqui. Quer ver que ela vai parar de existir aqui do nada, vai simplesmente sumir. Eu vou até deixar aqui, olha, o sublinhado nele aqui, olha. Pronto, parou de existir. Ou seja, passou aquele período de tempo que eu falei que essa chave iria expirar. E ela realmente expirou, ela não existe. Esse registro foi jogado fora. Isso é interessante porque aí a gente poupa recurso da nossa máquina. Eu conseguia deixar por um certo período de tempo, né, um dado, e depois de um certo período de tempo esse dado morreu. Isso é muito interessante para a gente fazer aquilo que se chama de memória cache. A gente não vai guardar, por exemplo, usuário e senha no Redis, mas às vezes a gente vai começar a guardar dados que vão ser sensíveis. Deixa eu dar mais um tipo de exemplo aqui. Eu vou colocar aqui, olha, e eu vou fazer, na verdade, um insert hash, só que eu vou colocar um hash com expiração. Eu vou querer fazer essa jogada aqui agora, né? Vou colocar aqui self key, colocar aqui como uma string, field como sendo uma string, né? O valor pode ser qualquer. E eu vou colocar aqui uma expiração também, né? Sendo inteiro. E não vou retornar nada. Para isso, eu vou fazer o mesmo comando que a gente tem, né? De fazer o H7 aqui, da gente conseguir criar o nosso set, mas eu vou chegar aqui e fazer rediscom.expire, e aí eu vou colocar, olha só, o nome aqui que ele está pedindo é, na verdade, a minha chave, e o time vai ser o tempo de expiração que a gente vai fazer. A gente vai fazer um hash com expiração, né? E por que isso aqui é interessante? Olha, eu vou vir aqui, vou apagar toda essa parte aqui, né? E eu vou chegar e importar essa biblioteca aqui, ó. From datetime, import datetime. É uma biblioteca de tempo, de data. Tanto que eu vou fazer isso daqui, olha. Data atual é igual a datetime. Na verdade é datetime.now. Isso aqui é a nossa data atual. Eu vou formatar data formatada é igual a data atual ponto
eu acho que é esse daqui mesmo. Aí a gente vai ter que jogar um formato, né? Vou colocar aqui, olha. Eu vou roubar da minha colinha, na verdade, para a gente ganhar um pouco mais de tempo com isso. Mexer com datas, cara, é meu grande ponto fraco. Então, olha só. Antes de mais nada, eu vou printar essa data formatada aqui para a gente ver o que vai sair dela. Né? Olha só. Beleza, é o dia de hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo. Né? E aí, o que eu posso fazer? Heads com ponto. Na verdade é o Redis repository ponto. Insert hash com EX, ou seja, com expiração. Eu vou fazer o seguinte. Data formatada é minha chave. Field, vamos supor que eu vou colocar o seguinte, olha. Banana. Aí eu vou colocar 3 e 12, por exemplo. Agora eu vou continuar. Não, vamos falar que a minha expiração é 40 segundos. Vou continuar fazendo esse mesmo processo aqui, mas agora eu não quero mais expiração. Né? Quero colocar aqui, olha, o insert hash mesmo. Aí vamos lá. Morango 4 e pouquinho, por exemplo. Aí eu vou chegar aqui, uva, né, na ideia do cacho. Cara, eu não tenho nenhuma noção, tá, de supermercado. Então, assim, isso aqui é o que a gente tem por agora. E vou rodar isso tudo aqui desse jeito, porque eu quero explicar uma coisa. Eu estou fazendo, olha só, uma data formatada com banana, morango e uva. Né? Isso aqui vai ser um hash. Vou rodar. Rodei, beleza. Se eu abrir aqui, olha, eu vou ter o dia que eu coloquei e alguns elementos. Por que isso aqui é interessante? O que eu acabei de fazer? Imagina que, em vez de toda hora eu ter que ficar indo no meu banco de dados, por exemplo, um SQL da vida, um MySQL, um Postgres, eu ter que pegar, por exemplo, os produtos que estão em promoção, em vez de eu ter que toda hora ir lá no banco SQL, eu posso pegar os produtos que estão em promoção de um certo dia, em uma certa data, no caso pode ser hoje, e são exatamente esses carinhas aqui, olha. Então, eu deixo uma parte, né, que é de interesse do banco SQL no Redis, e a partir disso, se eu tiver que apresentar essa informação toda santa hora, eu não preciso de ficar indo em banco SQL, que é menos performático do que o Redis. O Redis é performático. Né? E se eu precisar, por exemplo, de limpar o meu histórico e fazer o meu histórico diariamente e tudo mais, não tem nenhum problema. Eu coloco o tempo de expiração nesse dado aqui. Né? Tanto que se eu carregar aqui, olha, o dado já morreu. Isso significa que eu carreguei em um certo dia, falando as informações de produtos que estavam, né, em promoção, e depois disso, esse conteúdo ele pode morrer tranquilamente, que aí eu não tenho mais registro sobre isso, eu não tenho por que ficar guardando os produtos que não estavam em promoção. Isso aqui é uma utilização que a gente tem do Redis. A gente consegue encher esse banco com dados para que a gente consiga carregar eles mais rápidos para a nossa aplicação. E assim mostrar de uma maneira mais otimizada para o nosso cliente. Bom, pessoal, essa aula foi mesmo para a gente ter essa noção, né, do que significa esse time to live, né, que a gente expressa de uma maneira bem simplesinha, ou com esse método que é expire ou esse EX. Né. Estou deixando aqui esse exemplo, né, de, por exemplo, vou até colocar aqui, olha, frutas em promoção, de frutas em promoção, para a gente carregar a partir de um certo dia, e depois a gente pode liberar esses itens aqui que não tem nenhum problema. Bom, pessoal, por hoje é isso daqui. Fica como a nossa primeira aplicaçãozinha em entender, né, o que significa esse tempo de expiração, esse EX. Nossa próxima aula a gente vai trazer mais modelos que são interessantes com o Redis também. A gente vai entender como é que mexe entre o Redis e um banco SQL também, como é que faz uma gerência desses dois, é muito bacana. E eu fico por aqui. Até a próxima aula e até mais.